Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque o convidado de hoje é muito especial. C180 Exclusive 2020. Vamos lá dentro. Pessoal, antes da gente começar, eu queria dar um recado para vocês. A nossa parceria com a Pirelli continua. Então, se você quer comprar o seu pneu Pirelli, entre no www.campineus.com.br, faça a compra do seu pneu de passeio da Pirelli e na área de código promocional, insira Inside Pirelli 10. Você terá 10% de desconto na compra de qualquer pneu de passeio da Pirelli, exceto a linha Fórmula, a linha P400 e P400 Evo. Lembrando que o Mercedes C180 usa o Pirelli Cinturato P7 de aro 17. Esse pneu aqui é Run Flat. E olha, eu vou dar os parabéns para os nossos parceiros da Pirelli, porque esse pneu melhorou muito. Muito bem, pessoal, esse aqui é o C180 Exclusive. Por que Exclusive? Ele tem algumas diferenças em relação ao seu irmão Avantgarde, mas eu já chego lá. Esse carro possui um motor 1.6 turbo alimentado de 156 cavalos. Ele trabalha em conjunto com a caixa automática de 9 velocidades, a 9G-Tronic, uma caixa que você consegue fazer as trocas aqui nas aletas atrás do volante, em modo manual, mas convenhamos que é um carro que condiz muito mais com conforto, então você permanece muito mais tempo nele, dirigindo ele em drive. Esse conjunto leva o carro de 0 a 100 km por hora em 8,3 segundos. É bom, mas não é que para você um Mercedes-Benz é comportado demais, então você quer algo um pouco mais esportivo, um pouco mais agressivo. Ele possui os comandos ou os modos dinâmicos de condução. Pois é, então por um botãozinho que fica aqui no console central, você consegue setar entre o modo Eco, aquele que ele otimiza o carro para gastar menos e ser assim mais econômico e mais, vamos dizer, amigo do planeta. Se você colocar para cima, vem o modo Comfort, que eu acho que é o modo ideal de condução para um carro como este na cidade. Eu já vou falar por quê. Você ainda conta com o modo Sport, onde ele muda o giro do motor e muda um pouco a direção. O modo Sport Plus, onde muda completamente o controle eletrônico de estabilidade e ele desliga. A direção fica em modo Sport e o motor, como vocês podem ver, se torna muito mais agressivo. Ele começa a trabalhar num regime de giros muito mais alto, tal. Eu acho que até o som aumenta também do motor, mas não fala nada aqui. Além disso, você tem o modo Individual, então você consegue ajustar aqui no Individual a propulsão, exatamente, que é o giro do motor, a direção, que é a rigidez da direção, e o controle de estabilidade. Esse carro possui tração traseira. Nossa, no Sport Plus eu vou fazer um burnout, eu vou entrar de lado na curva. Não tem nada disso. Mas ele se torna um pouquinho mais permissivo e também, consequentemente, um pouco mais leve na condução. Mas, dentro da cidade, eu não vejo, porque ele fica até um pouco chato isso no Sport ou no Sport Plus, porque ele fica muito sensível. Então, no trânsito tal, aqui em São Paulo a gente pode andar no máximo a 50 km por hora. Então no trânsito você fica controlando demais, sabe? Um pouquinho, ó como o carro já responde, tá vendo? Eu tô mexendo bem pouco e tá aqui a 4.000 giros, não vejo por quê. Então eu andei na maior parte do tempo dentro da cidade e no modo Comfort. Mas eu não sou tiozão, eu não quero, eu gosto do carro mais responsivo, tal, não sei o que, Mercedes é tiozão. Não tem nada a ver, pessoal. É impressionante o quanto ele é responsivo, mesmo no modo Comfort. Você tem, ele não fica tão arisco, mas a hora que você precisa dele, que você dá um pouco de pé no acelerador, ele já responde, ele já entende que você tá precisando de mais motor, tá precisando de uma resposta mais imediata, e ele te responde
na hora. Aliás, eu vou ser sincero, o pessoal da Mercedes podia dar uma consultoria pro pessoal da Volkswagen em como fazer um carro turbo alimentado, né, com o famoso downsizing, afinal esse carro é 1.6 turbo, que te responde, você não tem lag de acelerador. Não existe lag de acelerador, mesmo no modo Eco. Isso traz segurança. Ah, mas o pessoal da Volkswagen faz isso para o carro gastar menos emissão, tal, então ele se enquadra às leis brasileiras. Bom, claramente esse carro está enquadrado nas leis brasileiras e gastar não é uma coisa que esse carro faz. Ele está fazendo na cidade média comigo, que eu não sou absolutamente nenhum parâmetro de economia de combustível, porque eu não sei fazer um carro economizar combustível, 9,9 km com litro dentro da cidade, né? Então, assim, é muito gostoso de dirigir esse carro. E por que ele é gostoso também? Não só pela responsividade, não só o quanto ele é direto, claro, ele é tração traseira, então os carros de tração traseira costumam ser mais diretos à direção, até porque todo o peso está lá para trás, né? O peso não, né? Mas a tração está lá atrás, então as rodas da frente, elas só se preocupam em virar e não dar propulsão ao carro. Então você tem uma responsabilidade geralmente melhor na direção. Ele é muito macio. E quando eu elogiei lá os nossos parceiros da Pirelli lá no começo, não foi demagogia ou querendo agradar um cliente. Cara, é impressionante o quanto esse pneu de aro 17, é uma roda de aro 17, esse pneu evoluiu. Nos outros Mercedes que a gente já dirigiu, eu, por exemplo, no C300, numa rua um pouco mais esburacada, era basicamente os 8 segundos de Barretos. Podia contar, porque o negócio começava a pular e você ficava incomodado, era uma coisa incômoda aqui dentro. Resolvido o problema. Então ele tem um pneu run flat que não te incomoda. Você escuta, claro que você escuta ele batendo, você percebe a suspensão trabalhando um pouquinho mais do que o normal, mas impressionante o quanto ele é confortável de andar. Eu peguei um pouquinho de estrada com esse carro, até porque a fábrica da Mercedes fica na Anchieta, então eu peguei um pouquinho de estrada com esse carro. E eu sempre digo isso e reafirmo, não existe nada mais confortável numa estrada do que um Mercedes-Benz. É impressionante, o carro parece flutuar, parece que você se desconecta do mundo, porque além dele ser muito macio, ele é muito na mão. A qualidade sonora aqui dentro é impressionante, então a acústica desse carro é muito boa. Claro, muita coisa contribui para isso. Esse carro tem um acabamento maravilhoso, então ele é inteiro de couro, é tudo couro, tá? O volante é de couro, o painel é de couro, tirando as partes de madeira. Essa madeira é exclusiva no 180 Exclusive. Olha aí, é uma madeira marrom, fosca, de poros abertos, segundo a própria Mercedes, e é bonita pra caramba, meu. Puta vida, como é bonita. Então, assim, isso também contribui pro conforto aqui dentro. Os bancos são ótimos, uma ergonomia maravilhosa. Os dois bancos da frente eles são em couro, obviamente. Os dois bancos da frente são elétricos, de ajuste elétrico. Só que é curioso, e eu não entendo por que a Mercedes faz isso. O ajuste elétrico é só da altura dele e da inclinação do encosto. A distância do banco é manual, tanto aqui do motorista quanto do passageiro. Quanto ao ajuste de distância, você não faz tanta diferença, até porque a maioria das pessoas que compram um carro desse vai ter um outro carro. Se tem outra pessoa em casa, tem outro carro para outra pessoa, enfim, né? A não ser que seja uma opção não ter, né? Mas dinheiro, convenhamos, não vai faltar. Então, você não vai ficar mexendo o tempo inteiro, porque normalmente a pessoa que vai dirigir, só ela vai dirigir esse carro. Mas eu acho que falta um pouquinho, faz falta para um banco elétrico a memória de banco, pelo menos para o motorista. Banco elétrico, você fica fazendo sabe? Você fica regulando ele constantemente, né? Para achar aquele ponto perfeito. Tudo bem, a hora que achou, não vai mudar. Mas vai que alguém dirige e muda.
Aí depois você tem todo aquele trabalho para achar aquele ponto perfeito do banco, né? Eu acho que faz falta. Mas, Paulo, e a comodidade para quem anda atrás? Olha, é impressionante. O banco, claro, ele é cômodo para 4 pessoas, para a 5ª pessoa, se for ali, vai ficar incômoda. Mas ele tem aqui, ó, do meu banco pro banco de trás, eu tenho 1,80 m de altura, ele tem um palmo exatamente. Então, sei lá, 22, 25 centímetros mais ou menos. Você senta, tem bastante espaço para as pernas, bastante espaço para a cabeça. Ele tem um porta-malas se você pretende viajar com 5 adultos, um ótimo porta-malas de 455 litros. Então, perfeito para você viajar com a sua família numa boa. Ele fez 17 km com litro na estrada. A qualidade de acabamento é realmente impressionante. Então você tem o painel frontal, o famoso cluster, totalmente digital, que você consegue mudar algumas coisas, algumas configurações dele. Você tem aqui também a central multimídia de 10 polegadas, bastante completa. Eu acho ela um pouco complexa demais, sendo muito honesto com vocês, mas tem gente que gosta. E assim, para quem busca aquele detalhe, maravilhosa. Não chega nem aos pés da quantidade exagerada da BMW, mas maravilhosa. Uma pena só ele ainda não contar com o MBUX. Isso chegará no próximo Classe C, que deve chegar em breve, né? Mas ótimo, ótima central multimídia, que você conta também com o pareamento por Apple CarPlay, Android Auto, enfim, todos os pareamentos com o celular hoje. Um toque de classe, mais um toque de classe, é o reloginho analógico, né, que fica aqui junto com os controles de rádio, multimídia, telefone, navegação, que fica logo embaixo dos controles de ar-condicionado, que é Dual Zone e totalmente digital e automático. Aqui no volante você tem também os controles do Cruise Control. Aí tem uma outra história, uma outra coisa que eu acho que é um pecado nesse carro: ele não tem o controle de cruzeiro adaptativo. É um carro de 239 mil reais e ele não tem um controle de cruzeiro adaptativo. Eu acho que já era para ter. Mas tudo bem. Então você tem os controles de cruzeiro, você tem os controles do cluster, você tem os controles do painel da central multimídia, que é muito legal. O Lipe Paiga mesmo já falou isso no último vídeo que ele fez com o Mercedes Classe A, que é muito bom porque você tem tipo um touchpad aqui, que é muito responsivo e muito fácil de usar. Então você consegue controlar as duas telas por esses touchpads que tem dos dois lados do volante. Você consegue controlar também o seu telefone, atender, desligar, enfim, aumentar volume, enfim, bastante completo. Ele tem acendimento automático dos faróis, que são Full LED. Esses faróis são novos já no Classe C de 2020, muito bonito mesmo. E do lado dos faróis, a grande estrela, que é aí sim, literalmente a grande estrela da versão Exclusive. Essa versão, ela não tem a estrela na grade. A grade, ela é clássica e a estrela fica no capô. Eu preciso dizer que eu posso ser um velho saudosista, mas o Mercedes-Benz tem que ter uma estrela no capô. Você se sente dirigindo o Mercedes-Benz. É impressionante a diferença que faz aquela estrelinha ali, lá na ponta do carro. Impressionante. Por falar em ponta do carro, esse carro é um carro bastante comprido, tá? É um carro de 4 metros, quase 4,70 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então, nessa hora a gente fala, pô, aí abriu espaço para o Classe A Sedan, né? Porque ele ficou bem grande, é um carro bem grande, mas é muito bom de dirigir, tá? Você não sente em nenhum momento, a não ser no momento de estacionar, que você tá num carro deste comprimento. Mas Paulo, ele é um carro comprido, para estacionar deve ser difícil. É muito difícil de você achar vaga, afinal ele é realmente um carro comprido. Mas
Se você tem alguma dificuldade de fazer baliza, este carro tem, além da câmera de ré, que você tem 3 ângulos diferentes dela, bem legais, você conta com o Park Assist. Então, ele mesmo faz a manobra para você. Não se preocupa com isso não, a Mercedes te ajuda. Então, ele conta com diversos assistentes de condução, além do ESP. Ele conta com um assistente de frenagem. Então, se você vai ter uma colisão, ele ajuda na frenagem, chega até a frear completamente o carro. E ele tem o Wind Assist. Então, se você está numa estrada com muito vento lateral, o carro começa a balançar. Neste caso, ele corrige isso, então você tem mais estabilidade. Ele tem o assistente de curva, que ele freia as rodas internas se o carro vai começar a sair, principalmente começar a sair de frente. Ele freia as rodas internas, joga mais tração para as rodas externas da curva, para você conseguir fazer a curva de uma maneira mais dinâmica e mais precisa. Ou seja, ele tem tudo que o Mercedes-Benz tem que ter. Uma coisa mais que me incomodou: Mercedes, pelo amor de Deus, um carro de 240 mil quase, ele não tem retrovisor fotocrômico. Por quê? Não consigo entender um negócio desse. Mesmo, não consigo. Você pode estar pensando agora, Paulo, mas 240 mil num carro que vai mudar logo, é caro, né? É caro. Ainda mais que você tem aí um concorrente dele que acabou de mudar, o BMW Série 3 acabou de mudar, né? Foi no final do ano passado, começo desse ano, se eu não me engano. Então você começa a ter dúvidas, tá? Mas eu costumo achar que o comprador de Mercedes-Benz... É engraçado isso, né? Porque a gente fala, pô, BMW, Audi, Mercedes são concorrentes. Cara, eles são apenas marcas de luxo que, se você andar nos concorrentes, eles absolutamente não têm nada a ver um com o outro, tá? Então eu não acredito que alguém que compre ou busque um Mercedes-Benz Classe C vá optar pelo Série 3 por ele ser um pouco mais novo. Você entende? Esse carro já conta com motor turbo, extremamente eficiente. Ele fez 17 km com litro na estrada, o que é um absurdo, né? Convenhamos. Ele tem os modos de condução, então se você busca um pouco mais de esportividade, ele te entrega um pouco mais de esportividade, mas ao mesmo tempo ele te entrega um conforto que um Mercedes-Benz te entrega, que, vamos ser sinceros, um BMW e um Audi não vão te entregar. Assim como eu acho que este carro não vai te entregar a esportividade que um BMW vai te entregar. Então, se você pensa em comprar um Mercedes-Benz neste momento, não precisa esperar um novo não. Pode comprar porque você vai ser bem feliz.